Investing in prevention is not just a clinical decision, it is a strategic choice to protect people, strengthen the National Health Service, and ensure long-term economic sustainability. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde vem sendo posta em causa com uma despesa sempre a subir muito acima do que sobe a atividade. E é preciso inverter essa tendência de perda de produtividade no Serviço Público de Saúde. A sustentabilidade do sistema também se mede pela qualidade dos seus serviços e pelo acesso a esses serviços. Mas é evidente que o dinheiro não cai do céu e estancar o crescimento exponencial da despesa é uma prioridade. Há, todavia, um fator essencial que é a prevenção, pela capacidade que tem de reduzir despesa futura no tratamento de doenças. Este parâmetro entra pela primeira vez este ano no Índice de Sustentabilidade do SNS, produzido pela nova IMS e que será apresentado esta quarta-feira, numa conferência que é uma parceria da AbbVie com o Expresso e na qual estarão presentes o Presidente da República, que pediu um pacto na saúde, e a Ministra, que prepara uma nova lei de bases. O coordenador do grupo de trabalho que produz este índice é o professor Pedro Simões Coelho e é com ele que conversamos para aferir da sustentabilidade de um sistema que gastou mais de 17 mil milhões de euros em 2025, mas que produziu um retorno muito significativo para a economia ao diminuir os dias de absentismo, provocando igualmente um impacto muito positivo na produtividade ao reduzir os dias de trabalho perdidos por quem trabalha doente. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor Pedro Simões Coelho. Há uma alteração significativa no índice de sustentabilidade e por isso falamos de um novo índice que não permite fazer uma leitura da evolução, como vínhamos fazendo nos últimos anos, mas alguns pontos de análise mantêm-se, como a despesa que aumenta quase 70% em 7 anos, a que corresponde a um aumento de apenas 6% da atividade no mesmo período. A questão da sustentabilidade financeira é a questão central da sustentabilidade de um sistema que até tem respostas positivas noutros parâmetros. Paulo Baldaia, muito obrigado pela pergunta e, em primeiro lugar, referi que é um grande prazer estar aqui consigo mais uma vez e gostava de lhe dizer que sim, de facto, que a sustentabilidade financeira é um dos temas fundamentais de qualquer índice de sustentabilidade ou da medição de qualquer sustentabilidade, mas não é o único. Nós acreditamos, de facto, que a sustentabilidade está na confluência destes 5 pilares que envolvem, naturalmente, a sustentabilidade financeira, mas também a qualidade que o sistema oferece, o acesso que permite, a capacidade de resposta assistencial, porque existe procura não satisfeita e, portanto, ela continua a ser importante, e, pela primeira vez deste ano, introduzimos no índice a prevenção, a capacidade preventiva do sistema, e é na confluência destes 5 aspectos que, de facto, está a sustentabilidade. Agora, não podemos deixar de referir que um sistema que, como o Paulo Baldaia disse muito bem, cresceu em despesa 70% em 7 anos, o que significa, mais ou menos, duplicar a despesa em cada 10 anos. Este é um pilar fundamental porque, naturalmente, será muito difícil para um país manter-se numa curva de longo prazo em que em cada 10 anos duplica a sua despesa. Olhemos para o novo fator deste índice, a capacidade preventiva. É dos 5 fatores do índice que esteve a lembrar agora, onde entram também o acesso, a qualidade, a capacidade e a sustentabilidade financeira, aquele que pesa menos, apenas 10%. É porque tem menos impacto imediato na sustentabilidade do sistema? Só a médio e longo prazo é que se pode medir os efeitos desta prevenção que está a ser feita agora? A pergunta é interessante e a resposta é dual. Isto é, possivelmente sim. Essa será uma das razões pela qual este índice tem menos peso.
mas não foi de propósito. Isto é, nós temos um sistema de modulação, um sistema baseado num conjunto de equações estruturais, analítico, que tira partido dos dados, das respostas que os utilizadores nos deram e que estima qual é o peso relativo, qual é a importância relativa destas dimensões na construção do desempenho global do sistema. E este sistema disse-nos que dentro das dimensões analisadas, esta era aquela que tinha menor impacto neste momento. Isso não significa que ao longo do tempo uma dimensão possa começar a ganhar mais impacto ou a perder impacto à medida que o desempenho do sistema se vai alterando e que o mix destas componentes se vai também recompondo. O déficit do SNS tem vindo a descer, o que significa que a despesa executada está mais próxima da despesa orçamentada, porque obviamente não é uma questão de despesa versus receita, porque a receita do SNS é sobretudo do Orçamento do Estado, mas depois verificamos que em 2025 o estoque da dívida vencida aumentou. Isto quer dizer que continua a haver um subfinanciamento estrutural do SNS ou há aqui questões de tesouraria? Eu diria que pode ser uma questão meramente conjuntural. Nós, quando olhamos para o estoque de dívida vencida, temos que olhar sobretudo para a tendência e não para um ano em particular. É bem verdade que desde 2021 que este estoque, a 31 de dezembro, no final de cada ano, vinha a descer. E este ano, pela primeira vez, subiu. Também é bem verdade, sabemos isto, que já no início de 2026 houve alguma injeção de capital que me permitiu reduzir este estoque. Portanto, admito até que seja algo conjuntural, que teve a ver com a gestão da tesouraria, e o que importará é voltarmos a olhar no final de 2026 para a evolução deste indicador. Regresso à prevenção para tentar dizer aos nossos ouvintes, explicar do que é que estamos a falar. Quando falamos de medicina preventiva, o que é que vem a fazer os portugueses? Uma vida mais saudável ou há mais consultas, mais exames, mais rastreios? O que é que está em causa aqui? Neste momento ainda não medimos neste índice de prevenção os hábitos de vida dos portugueses, porque entendemos que são dimensões sobre as quais o sistema tem menos controle. O que medimos sobretudo foi se os portugueses que são utilizadores do SNS utilizaram o sistema para realizar ações de prevenção. E essas ações incluem coisas como análises clínicas de rotina, consultas preventivas, check-ups, exames diagnósticos, exclusivamente aqueles que têm caráter preventivo, participação em programas de vacinação. E o que nós chegamos à conclusão, eu devo dizer, é uma agradável surpresa, e para mim, de facto, foi uma surpresa, é que mais de 70% dos utilizadores do SNS nos dizem que usaram o SNS para alguma ação de prevenção, o que tornou este índice de prevenção o segundo mais elevado de entre estes 7 de que acabámos de falar. Portanto, é de facto um dos pontos fortes do sistema. Para quem provavelmente estava à espera de um SNS que está sobretudo virado para tratar os casos agudos e os casos crónicos, isto pode realmente surpreender um pouco. Mas eu devo dizer que depois de ser surpreendida na primeira análise, olhei melhor para os números e lembrei-me de algumas coisas que são muito interessantes. Uma é que Portugal, em estudos internacionais, é um dos países da OCDE que tem bons resultados, claramente abaixo da média, em hospitalizações evitáveis, em mortalidade evitável e em mortalidade tratável. Isto é prevenção, é resultado de uma boa prevenção. É consequência de haver uma boa prevenção. Mas, Paulo Baldaia, o paradoxo disto é que isto é conseguido com poucos recursos, porque, como provavelmente sabe, a despesa em prevenção em percentagem da despesa total de saúde em Portugal, se calhar aproximadamente metade daquilo que é na média da OCDE. E, portanto, aqui está uma área em Portugal onde se mostra que com poucos recursos é possível ter resultados extraordinários. Daí que a prevenção possa vir, de facto, a ser uma grande aposta para o futuro, porque quanto mais dinheiro se gasta a prevenir, mais se poupa depois em tratamento. Nós temos a ideia de que os portugueses andam zangados com o Serviço Nacional de Saúde, mas quando lhes perguntamos sobre a qualidade do serviço e sobre a acessibilidade, os portugueses respondem de forma bastante positiva. E entre a percepção dos portugueses e a realidade vai assim uma grande distância? Vai alguma distância, e devo dizer que nos últimos anos até se tem vindo a aumentar a distância entre aquilo que nós designamos pelo desempenho técnico e o desempenho percepcionado. No entanto, isso é verdade quer para a qualidade, quer para o acesso, mas não deixa de ser verdade
que as percepções estão correlacionadas com os indicadores técnicos. Isto é, a qualidade técnica tem um bom desempenho e a percepção da qualidade é de facto muito elevada, enquanto que o acesso, nós todos sabemos que é um dos pontos fracos do sistema, e a percepção do acesso, apesar de ter este enviesamento positivo, também está substancialmente abaixo da percepção da qualidade. Portanto, mantendo este enviesamento positivo que é normal num sistema de saúde, que tem eficácia, que tem impacto, que faz com que as pessoas sintam que melhoraram a sua qualidade de vida, é normal que exista este enviesamento, que alguns chamam de enviesamento de gratidão, mas não deixa de ser verdade que as curvas da percepção e dos indicadores técnicos mostram um elevado nível de correlação. Uma grande distância, mas ainda assim, deixe-me só, para deixar isto claro, tem estado mais ou menos estável a percepção dos portugueses em relação à qualidade e à acessibilidade. É verdade, é que é caso para dizer, a qualidade é o grande ponto forte do sistema, os portugueses percepcionam-na como muito elevada, temos um índice de quase 75 pontos em 100, mas está, temos de dizer em larga medida, estabilizada, não tem tido evoluções significativas nos últimos anos. Isto é, o investimento que se tem feito, a despesa que se tem feito no SNS tem sido mobilizada, com certeza, para manter elevados níveis de qualidade. Isso é importante dizer, num SNS sob pressão, ser capaz de manter os níveis de qualidade já é muito bom, mas não temos sido capazes de mobilizar esses gastos para aumentar significativamente os níveis de qualidade, ou então é a alternativa para aumentar significativamente a produção, dado que essa própria também está estagnada. Para fecharmos a nossa conversa, o estado de saúde dos portugueses tem um valor económico. Os portugueses dizem ter boa saúde, mas quase metade faltou pelo menos um dia ao trabalho por motivos de saúde. Considerando aquilo que o SNS é capaz de fazer, não apenas quando evita que alguém falte ao trabalho, mas sobretudo que vá trabalhar doente e, portanto, seja bastante menos produtivo do que seria normal, considerando tudo isto, em quanto é que se avalia que é o retorno económico do SNS à economia e à sociedade como um todo? Naturalmente que nós poderíamos avaliar o retorno económico também por outras perspectivas, mas se nos centrarmos exclusivamente nesta perspectiva da participação medir, do mercado de trabalho, que é mais óbvia, nós chegamos a uma conclusão muito interessante, e que é, num único ano, o gasto que o SNS teve e os recursos que mobilizou permitem um impacto económico na sociedade que será quase de 7 mil milhões de euros se o valorizarmos por via dos salários, mas se quisermos ser mais otimistas e o valorizarmos por via do valor acrescentado, porque todas as organizações para as quais trabalhamos se apropriam da mão de obra para gerar mais valor, esse resultado final pode ultrapassar os 10 mil milhões de euros, o que de facto é um impacto muito significativo na sociedade, mas com uma característica que já tínhamos visto nos últimos anos e que este ano se intensificou muito, e que é a seguinte: o SNS tem tido cada vez menos impacto na redução do absentismo e cada vez mais impacto na redução do presenteísmo, ou se quiser, no aumento da produtividade. Que significa que há menos pessoas a irem trabalhar doentes e, portanto, conseguem ter a produtividade que se espera delas. Estamos num mundo pós-Covid em que há muitas formas de organização do trabalho, e é natural que os impactos no absentismo não sejam tão grandes, mas sobretudo, muitas vezes uma pessoa está em casa a trabalhar e está com a sua produtividade mitigada porque o seu estado de saúde não é o melhor, e é aqui que o SNS nos últimos anos tem tido o maior impacto. Na mais recente edição do podcast Comissão Política, faz-se conversa à volta de saber se o Governo vai aprovar a legislação laboral com o Chega, mesmo que as propostas de André Ventura pareçam socialistas, como acusou Nuno Melo. Parece tudo baralhado. Nuno Melo também diz que o ambiente político está muito volátil e que ninguém pode garantir que a legislatura vá até ao fim. Luís Montenegro afirma que a avaliação do Governo deve ser só em 2029, mas também já começou a falar de maioria absoluta. Melo já arrumou a casa no CDS, sem querer discutir estratégia para os próximos atos eleitorais, e Montenegro está a arrumá-la no PSD. É nisto que anda a AD, enquanto comentadores de direita se afirmam órfãos e fazem questão de falar da saudade de um futuro onde possa existir um novo partido. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.